A paz do Senhor Jesus a todos os seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a apostila 6, a matéria é Teologia do Novo Testamento. Nós paramos o vídeo anterior na página 29 e retomamos na página 30 com a continuação do tópico anterior. Jesus afirmou minha igreja, o que significaria que o verdadeiro Israel passaria a ser a comunidade exclusiva dos discípulos seguidores de Cristo e não mais a nação de Israel que havia rejeitado o Messias. Lição 7, a paixão. O tema da paixão é mencionada por Mateus durante seu relato em textos como capítulo 9, 15, capítulo 12, 40, capítulo 16, 21. Esse tema registrado por Mateus é o mais comprido dos sinóticos. Somente Mateus escreveu que Jesus orou uma segunda vez e repetiu a mesma oração pela terceira vez no Getsêmani. Ele fala da confiança de Jesus de que seu Pai poderia enviar mais de 12.000 legiões de anjos. Mateus enfatiza o papel dos anciãos na decisão de Jesus, enquanto Marcos os menciona apenas 3 vezes nesse contexto e Lucas uma vez. Ele relata o sonho da esposa de Pilatos e também registra que Pilatos lavou as mãos diante do povo. Mateus deixa claro que os romanos consideraram Jesus inocente e não quiseram executá-lo. Foram os judeus que exigiram a Barrabás e insistiram que Jesus fosse morto. Quando da morte de Jesus, ele relata as coisas estranhas que aconteceram. O véu se rasgou, o terremoto, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, os santos ressuscitaram, entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. O registro de Mateus sobre a morte de Jesus, com essa riqueza de detalhes, de sinais, pressupõe que o evangelista quer destacar a importância de um grande acontecimento que causou efeito sobre a terra e no mundo dos mortos. Encerramos a página de número 30. Página 31, lição 3, tópico 2, Teologia de Marcos. A introdução do Evangelho de Marcos mostra o seu propósito em escrevê-lo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho. Ele iria narrar as boas novas de Jesus. O termo Evangelho não era empregado como título de um livro, não ocorre antes de Justino, em meados do segundo século. Ele usa o termo evangelho com mais frequência que os demais evangelistas, 8 vezes. Há certa concordância de que o uso do termo evangelho para descrever um gênero da literatura deriva-se do seu uso no primeiro verso do primeiro capítulo desse evangelho. Marcos é o evangelho da ação e não dos longos discursos. Ele destaca mais as ações de Jesus do que as suas palavras. Ele apresenta o Jesus histórico como verdadeiro Filho de Deus. A teologia do Evangelho de Marcos dá destaque a um Jesus servo, cuja missão se concentrava nas realizações milagrosas em favor de um povo sofrido. A humanidade de Jesus também é um elemento central nesse Evangelho. Alguns aspectos da sua humanidade são destacados como indignação, emoções. Alguns dos principais temas da sua teologia são 1. O Filho do Homem, 2. O Filho de Deus, 3. O significado da cruz, e 4. A fé. 5. O Reino de Deus. Nós estamos na página 32, lição 3.3, a teologia de Lucas e Atos. O Lucas é o evangelho mais histórico e cronológico, enfatiza o universalismo e é o que mais abrange a vida de Cristo e enfatiza a sua perfeita humanidade. Lucas foi um historiador, mas também um dos 3 mais importantes teólogos do Novo Testamento. Como afirma Leon Morris, Lucas não escreveu uma mera história acerca de Jesus, mas escreveu a respeito do que Deus fez em Jesus e do que se realizou nos primórdios da igreja. O Evangelho de Lucas e Atos são caracterizados pela diversidade de temas, maior que a dos demais evangelhos. Os 2 livros relatam os 2 estágios do cristianismo conforme apresentados em Lucas 24, 46
um cumprido no ministério de Jesus e o outro na missão e expansão da igreja. Os principais temas são: primeiro ponto, a doutrina de Deus. Encerramos a página 32. Segundo ponto, 2, cristologia. 3, a história da salvação. 4, a universalidade da salvação. 5, o reino de Deus. 6, o Espírito Santo. 7, a oração. 8, o louvor. 9, mulheres. E 10, crianças e os pobres. 11, a paixão de Cristo. Encerramos na página 35, entramos na página 36, na teologia joanina. O Evangelho de João, ele é bem distinto dos sinóticos. Ele não tem tanta preocupação em simplesmente narrar os fatos, mas em interpretá-los. Tem caráter interpretativo, estilo literário e vocabulários próprios, com uso de termos novos como o verbo consolador. Só um segundo, eu volto. Pronto, exatamente um segundo. O Evangelho de João, eu vou retomar o tópico. O Evangelho de João é bem distinto dos sinóticos. Ele não tem tanta preocupação em simplesmente narrar os fatos, mas em interpretá-los. Tem caráter interpretativo, estilo literário e vocabulários próprios, com uso de termos novos como verbo, consolador. Ele não é histórico, mas teológico. Ele tem uma abordagem mais abrangente e filosófica. Algumas expressões são comuns nos sinóticos, como reino, demônios, povo, poder, compaixão, evangelho, oração, pregar, arrepender-se, publicano, saduceu. Não aparecem uma única vez em João. O verbo crer é o termo-chave empregado cerca de 98 vezes. Ao contrário dos sinóticos, que enfatizaram o ministério de Jesus na região da Galileia, ele dá ênfase ao ministério de Jesus em Jerusalém. Registra 3, talvez 4 Páscoas, enquanto os sinóticos relatam apenas uma. O uso do termo sinal é preferido em detrimento a milagre. Os sinais ratificam a deidade de Jesus, caracterizado por antíteses, a vida e a morte, a luz e as trevas, carne e espírito. Não é um dualismo metafísico, mas moral. Não há registro sobre o nascimento e o crescimento de Jesus e as parábolas são omitidas. Esse evangelho é singular e não parece que ele tenha usado outro evangelho como fonte para a sua produção, para produzir a sua obra. Conforme o erudito do Novo Testamento Gerhard Dautzenberg, a sua origem envolta em nuvens mais densas do que os sinóticos apresenta enigmas especiais. O seguinte quadro comparativo entre João e os sinóticos nos dá uma ideia da sua singularidade. Segue aí na sua apostila o quadro comparativo com diferenças, sinóticos e o João. Tá? Você dê uma ênfase em verificar as nuances desse quadro. Lição 1, Cristologia, página 36, encerrando. A Cristologia em João é um tema central. Há muitos títulos a Jesus: Verbo, Cordeiro de Deus, Luz do Mundo, Bom Pastor, Jesus Cristo, Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, Jesus, Eu Sou e Alfa e Ômega. O título Eu Sou aparece 7 vezes e aponta para a eternidade de Jesus. O nome Jesus é mencionado 237 vezes, número maior do que em qualquer outro livro. O título do verbo Logos, ainda que não fosse usado pelo próprio Jesus, é usado somente por João. Encerramos a página 36. Na página 37,
iremos analisar alguns dos títulos mais importantes para Jesus como Verbo, Filho de Deus, Filho do Homem e Cristo. 1. Logos. Nesse evangelho, a cristologia é muito acentuada. É um livro essencialmente sobre Jesus. A primeira referência a Jesus no evangelho é como Verbo, Logos. No seu prólogo, João já apresenta Jesus como Verbo. Também nas epístolas e no Apocalipse, o mesmo título é usado para Jesus. Segundo tópico, segundo nome de Jesus no livro de João, Filho de Deus. Esse título para Jesus também é usado nos sinóticos, mas em João no sentido mais pleno. Como filho, Jesus tem um relacionamento com o Pai como ninguém mais tem. A filiação de Jesus a Deus desempenha um papel muito marcante e central na teologia joanina. Encerramos a página 37. Tópico 3. Jesus, Filho do Homem. No Evangelho de João, assim como nos sinóticos, esse título não é aplicado pelos discípulos e nem pelo povo, mas por Jesus que se proclama como Filho do Homem. Ocorre menos vezes que nos sinóticos. O título Filho do Homem pode ser entendido em 3 aspectos: sua obra entre os homens, sua humilhação e morte e sua vinda em glória. No seu diálogo com Natanael, Jesus disse: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tópico 4, nome, Cristo. No propósito do Evangelho, João afirma que o escreveu para que creiamos que Jesus é o Cristo. André diz a Pedro que encontrou o Messias. Quando Filipe evangeliza Natanael, ele fala de Jesus como o Messias vaticinado pelos profetas do Antigo Testamento. Nesse evangelho, não há tanta preocupação como em Mateus, que escreve para os judeus e provar que Jesus era o Messias prometido. Entretanto, no fato isolado do diálogo com a mulher samaritana, e é o único lugar nesse evangelho em que Jesus afirmou ser o Messias. E 5, o eu sou. Há algumas ocorrências de eu sou sem que haja um adjetivo. Por exemplo, ele convida seus ouvintes a crer que eu sou. Aos judeus ele disse: sabereis que eu sou. E sobre sua eternidade ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa declaração cristológica não é apenas uma declaração sobre a sua própria divindade, mas também como proclamação de Cristo para que creiamos nele. A maioria das declarações do eu sou ocorre no evangelho que segue. A, pão da vida. B, luz do mundo. C, a porta das ovelhas. D, o bom pastor. E, ressurreição e vida. Encerramos a 38. F, o caminho, a verdade e a vida. G, videira verdadeira. H, o que vivo e fui morto. I, o alfa e o ômega. E J, raiz da geração de Davi. Tudo ligado ao eu sou. A declaração, todas essas características do eu sou. Tópico 2, dualismo. Na filosofia metafísica, dualismo é o sistema que explica o todo da realidade como composto de 2 tipos de realidades distintas. A doutrina metafísica, segundo a qual há 2 substâncias, ou seja, 2 tipos distintos e independentes de seres, o ser material e o ser espiritual. A substância material é definida como física e pode ser definida como uma realidade do mundo empírico, que nós vemos, ouvimos, etc., e medida pelos nossos sentidos, bem como por instrumentos como microscópios, telescópios e radar, e etc. O conceito de dualismo na teologia supõe que existem 2 entidades separadas e iguais, bem e mal, que são igualmente poderosas. Deus representa a entidade do bem e Satanás a entidade do mal. Já no prólogo do Evangelho de João, apresenta uma antítese cósmica entre Deus e o universo, e assim ele estabelece um dualismo que permeia todas as suas obras do Evangelho ao Apocalipse. É um
dualismo que contrasta o mundo superior e o mundo inferior, bem expresso nas palavras de Jesus. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Outro dualismo expresso por Jesus é: ninguém subiu ao céu, senão ao que desceu do céu. Deus. Jesus é apresentado como Deus e que estava no princípio da criação de todas as coisas. 2. Vida. O termo vida ocorre 36 vezes no Evangelho, 13 vezes nas epístolas, 15 vezes no Apocalipse. O conceito central, diz hoje na teologia joanina, é a comunhão com Deus. 3. Luz e trevas. Nós temos aqui vida e morte, nós estamos falando de dualidade, não esqueçam, tá? Luz e trevas, Deus é luz, Jesus se definiu como luz do mundo. E 4, carne e espírito. A carne em si não é pecado. Tanto na teologia paulina como aqui, carne tem a conotação de inclinação para o pecado. Viver na carne é viver segundo a vontade desse mundo, e para ser salvo o homem precisa nascer do Espírito, ou seja, nascer de novo. Vamos para a terceira lição, Espírito Santo, ainda na página 40. João é o evangelista que mais dá destaque ao Espírito Santo. Na teologia joanina, o Espírito reflete um dualismo duplo. Vem de cima, da parte de Deus, mas também age entre os homens, operando regeneração. A maior concentração de textos sobre o Espírito está nos capítulos 14 e 16 do Evangelho, no discurso do cenáculo feito por Jesus. O Espírito Santo é apresentado sempre em atividade, ajudando as pessoas. Ele é uma promessa, habitaria para sempre com os apóstolos. Diferentemente agora deixamos ali a página 40, na página 41, diferentemente de sua atuação no Velho Testamento, quando o Espírito agia esporadicamente, a partir da vinda de Jesus ele agiria permanentemente e capacitaria os discípulos para realizar obras maiores do que as de Jesus. Quanto às obras maiores, Led faz um importante comentário. Nenhuma pessoa pode realizar uma obra maior na esfera física do que ressuscitar os mortos, como Jesus fez com Lázaro, que já estava morto havia 4 dias. As obras maiores consistem na transformação de vidas, operadas pelo Espírito Santo como um resultado da pregação do Evangelho. Inclui-se nessa fase o ministério que resulta do perdão dos pecados. 4. Vida eterna. Em João, a vida eterna tem um aspecto duplo, presente e futuro. No presente, ela é experimentada quando o indivíduo aceita o convite. Não precisamos passar pela morte para saber o que é a vida eterna. No aspecto escatológico, será uma vida plena, uma vida eterna plena com Deus. A expressão vida aparece 36 vezes no Evangelho de João, 13 nas cartas e 17 em Apocalipse. O verbo viver aparece 17 vezes e a expressão vida eterna e a vida eterna consta 17 vezes no Evangelho. 5. Fé e sinais. Somente no Evangelho o verbo crer é mencionado 98 vezes. O fato de João preferir o verbo crer ao substantivo fé é explicado por Leon Morris. Nenhuma vez ele usa o substantivo correspondente fé, fato esse que nunca foi explicado satisfatoriamente. Talvez a razão seja que o verbo é mais dinâmico que o substantivo. Para nós, é conveniente usar a palavra fé, que ocupa um lugar tão grande na compreensão cristã das coisas, mas devemos ter em mente a terminologia de João. Em João, os milagres autenticam a pessoa e missão de Jesus e demonstram a presença de Deus. João registra apenas 7 milagres, menos que nos sinóticos: transformação em vinho,
a cura do filho do oficial do rei, a cura no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, o andar sobre as águas, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Para João, os sinais não são em fim em si mesmo. Eles foram selecionados para revelarem o poder de Deus e para levarem a crença em Jesus. Nós encerramos na página 41, prosseguimos no próximo vídeo com o tópico Vida Cristã, na mesma página. Boa aula, Deus abençoe a todos.